Boa noite, irmãos, graça e paz. É só uns aninhos a mais, mas louvamos a Deus pela bênção e o privilégio de estarmos nesta noite com os irmãos, participando deste momento de gratidão, de louvor e adoração ao nosso Deus. Alegria rever alguns irmãos já bastante conhecidos e outros que nós não conhecemos, mas louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus porque, por graça, bondade e misericórdia, Ele nos permitiu estarmos aqui nesta noite, louvando ao Senhor. E nós não combinamos nada com a equipe de louvor, mas o hino que cantamos, que fala de Barnabé, tem exatamente na última palavra do coro, dizendo, homem de Deus. E é nesse tema que eu quero compartilhar nesta noite com os irmãos, e convido você a abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus, eu convido os irmãos para que leiamos os versos 8 e 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 8 e 9. E a palavra de Deus diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Eu convido ainda para que leiamos um versículo na palavra de Deus ainda no Novo Testamento agora, na carta aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, o verso de número 9. E a palavra de Deus diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, o privilégio que o Senhor nos dá de podermos adorar o Senhor. Te louvamos, ó Pai, por cada parte deste culto. Permita, Deus, que cada ato dele seja agradável ao Senhor. E agora, Deus, quando abrimos a Tua palavra para falar ao nosso coração, através do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude a entendê-la e que tiremos lições preciosas ao nosso coração. Sei com cada um aqui nesta noite. Derrama da Tua graça, e aqueles também que estão em seus lares cultuando ao Senhor conosco, que cada um de nós seja edificado para a honra e a glória do Teu nome. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, de certa forma, é bem conhecido, se não de todos, mas pelo menos de uma boa parte, onde temos aí o relato de Eliseu visitando, passando esporadicamente, talvez, por esse lugar, caminhando ali para o monte onde ele orava, passava momentos a sós com Deus. E é interessante porque, ao passar naquela cidade de Sunem, alguém observava o seu comportamento, observava a sua maneira de ser. E aqui o texto relata de que, diz assim, sempre que passa por nós, esse que passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Eu fico me perguntando o que é que as pessoas dizem a meu respeito, o que é que as pessoas dizem a teu respeito, por onde você passa. A gente sabe que somos observados, basta um deslize e, principalmente se há alguém que tem acesso à mídia, e a gente vai ver o estrago que isso faz, porque as pessoas estão a nos observar. E com Eliseu não foi diferente, assim com outros servos de Deus do passado. Eles realmente, por onde passavam, deixavam as suas marcas. E pensando nisso, é o que eu quero compartilhar de fato, as marcas de realmente como podemos identificar um homem de Deus. E quando eu falo homem, no sentido genérico,
no sentido lá da criação, homem e mulher. Porque lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá onde você mora, com certeza alguém está observando a sua forma de ser, aquilo que você faz. E hoje, mais do que nunca, eu creio que aqui, nesse contexto, como a gente já mora na zona rural, a gente pode falar mais alto um pouquinho, que ninguém se apercebe, mas hoje você falou um pouquinho mais alto, todo mundo à sua volta sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. E aí, mais do que nunca, temos que tomar cuidado com as nossas ações e reações, porque estamos sendo observados a cada momento da nossa caminhada. E aqui a gente percebe na vida de Eliseu este homem que, de fato, foi tremendamente usado por Deus. E por onde ele passava, diz o texto que ele era reconhecido assim, como tantos outros, homem de Deus. Essa palavra, ela aparece pela primeira vez em Deuteronômio 33, falando de Moisés, e aí pelo menos 70 vezes ela é repetida no Antigo Testamento, falando dos profetas, falando daqueles que de fato Deus usou como instrumento seu para admoestar, para chamar a atenção, para orientar, para trazer uma palavra de Deus. Ou seja, aquele mensageiro, como hoje nós temos aqui alguns pastores, né? E é difícil falar para pastores, né? A gente percebe assim que nós, mais do que ninguém, somos tidos como essas pessoas que têm uma mensagem diferenciada, uma mensagem realmente que vem do Senhor ao coração da igreja. Seja na visita, seja no púlpito, seja onde quer que Deus nos enviar, temos essa palavra do Senhor, e a gente percebe que não é tão fácil assim. A gente vê na vida de alguns homens de Deus, no Novo Testamento, por exemplo, essa palavra é também repetida a Timóteo. Se você puder abrir lá, pelo menos em 2 textos lá, primeiramente, em 1 Timóteo capítulo 6, nós vemos Paulo falando acerca de seu discípulo, dizendo ali, capítulo 6, versículo de número 11, que diz: Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Tu, porém, homem de Deus. E no capítulo 3, versículo 17, que é um fechamento daquela expressão que toda a Escritura é inspirada por Deus, e diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, nós, do modo geral, somos esse tipo de pessoas, porque a partir do Novo Testamento, o Senhor incumbiu a cada um de nós uma mensagem, dizendo: olha, ide pregar o Evangelho, ide fazer discípulos. Ou seja, cada um de nós deve se esforçar, se empenhar, com todas as nossas forças, humanamente falando, mas, sobretudo, com a ajuda do Senhor, para que nós sejamos este homem e mulher de Deus. Então, eu quero compartilhar algumas lições, de fato, como nós podemos identificar o homem de Deus, assim como essa mulher pôde identificar na vida de Eliseu, esse profeta do Senhor. A primeira verdade que eu quero deixar para os irmãos é que este homem de Deus, ele é comprometido com Deus. Há um compromisso. Deus nos chama para honrar o seu nome. Eu penso que hoje, irmãos, muitos de nós não têm entendido a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Porque nós estamos aqui como embaixadores, alguém que está representando um reino, alguém que está representando o Senhor da igreja. E Ele mesmo desafia a que nós o imitemos. Se você olhar ali a partir do capítulo 13 de João, do Evangelho de João, quando ele está assentado com os seus discípulos, naqueles momentos finais da sua estada entre nós, ele começa a dar lição de humildade e diz: olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Como eu fiz, assim façais vós também. E o próprio Senhor Jesus tinha, de certa forma, não vou dizer se ele tinha preocupação, mas ele fez uma pergunta interessante aos seus discípulos: quem ou que dizem o povo a meu respeito? O que o povo está dizendo por aí, a meu respeito? Eu fico imaginando, se alguém falasse isso de nós, o que as pessoas diriam a meu e a seu respeito? E a resposta dos apóstolos foram: olha, uns dizem que você é Elias, né, Isaías, Jeremias, ou algum dos profetas, ou até João Batista, porque João Batista a essa altura já tinha sido morto. Aí ele vira para aquele grupo mais íntimo, mais próximo, e diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro então diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que testemunho precioso. Agora,
Sabe por que eles disseram isso? Porque eles viram que de fato Jesus, como Filho de Deus, ele tinha esse compromisso com o reino, compromisso com as pessoas. Basta você ler os evangelhos e você vai perceber que por onde ele andava era alguém que estava comprometido com as multidões, que anunciava o evangelho, alguém que tinha preocupação de proclamar toda a verdade de Deus. E é esta mensagem que Eliseu também transmite. E a gente vê na vida de algumas pessoas como Micaías, um profeta do Senhor que talvez não seja muito conhecido. Homem de Deus, também leva esse nome. E quando ele é chamado por um mensageiro do rei para dar uma mensagem, porque ele era alguém que falava contra o rei Acabe. E o mensageiro diz, olha, fala uma mensagem que agrada ao rei. Ele diz, tão somente vou falar aquilo que o Senhor me disser para eu falar. Ou seja, comprometimento com a verdade. Por mais que ele fosse subornado, por mais que ele fosse insinuado a dizer algo que agradasse o rei, dizer, eu tenho uma palavra, eu tenho um compromisso com o meu Deus. E hoje, irmãos, eu quero crer que nós não somos diferentes, enfrentamos situações onde muitas vezes nós somos tentados a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas devemos nos lembrar que primeiro nós temos um compromisso com o Deus e com o Deus da palavra, e com a sua palavra. Mas há uma outra verdade, uma outra lição que nós podemos tirar nesse texto em relação ao profeta, que este homem, uma outra marca dele que deve ser a nossa também, além de ser comprometido com Deus, é alguém que fala com convicção. Eu creio que a pior coisa que pode haver para nós é a dúvida, a incerteza. Aliás, a Bíblia até diz, aquele que faz com dúvida é pecado. É interessante você andando pela estrada aí, pelo mundo afora, pelo Brasil afora, né? A gente percebe de quando você vê uma placa, na dúvida, o quê? E tem gente que arrisca, né? E muitas vezes esse arriscar é fatal. Então, ou seja, Deus nos dá direcionamento, Deus nos dá uma palavra para que nós não tenhamos dúvida. É por isso que a palavra vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ou seja, nós temos essa convicção. Nós vemos no segundo livro dos Reis, capítulo 22, falando ainda do profeta Micaías, e ele dá a promessa ali, profetiza contra o rei Acabe, e ele fica tão furioso que manda prender o seu profeta, e ele sai afoito achando que nada daquilo iria acontecer, daquilo que o profeta havia dito. E ele chega a responder para o rei Josafá, que estava ali naquele momento, que concordou de fazer a guerra com ele. E naquele momento ele para um pouco e diz, olha, eu vou voltar. E o profeta Micaías, com toda a convicção que ele tinha do Senhor, ele diz, se tu voltares em paz, Deus não falou comigo. E ele então, sabendo da resposta, do risco, o que ele faz? Ele se disfarça, entra no meio do grupo de soldados, e às vezes eu brinco assim, né? Pela primeira vez a gente vê uma seta teleguiada. Porque mesmo escondido no meio do povo, alguém lança uma seta ao acaso, aparentemente, e essa seta vai lá, atinge o rei, porque Deus disse que ele morreria naquela batalha. Porque ele tinha convicção, sabia que o Deus a quem ele estava servindo, o Deus a quem ele mandara dar esse recado, sabia que ele cumpriria a sua promessa. Deus não falha. Por isso nós temos essa bênção de poder ter convicção naquilo que ele diz para nós. Por isso todos os profetas, começando também lá com Moisés, sempre quando ele ia trazer uma palavra do Senhor, eles diziam, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Se ele diz, nós não temos que ter dúvida. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus fala, porque a palavra repete tantas vezes, Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que promete. Mas há também uma outra lição que nós podemos tirar nesse texto de como identificar o homem de Deus. Primeiro, ele é comprometido com Deus. Ele fala com convicção, mas também é alguém que tem intimidade com Deus. Alguém que tem intimidade com Deus. E a intimidade se adquire como? Talvez aqui nós já temos um pouco mais de experiência na vida conjugal, e quando a gente começa a namorar, a gente começa a desenvolver esse processo. Alguém que a gente não conheceu, e a partir desse momento a gente começa a expor a nossa experiência, os nossos sentimentos, e essa intimidade vai a cada vez mais se aprofundando.
Em relação a Deus também não é diferente. Se você quer ter intimidade com Deus, passe tempo com Ele. Eu, quando leio a palavra de Deus, e já fiz isso pela graça de Deus tantas vezes, quando eu olho os profetas, alguns dos homens de Deus, você imaginou o que é ficar 40 dias em jejum? E eu não consegui ficar mais do que um dia. Lógico que talvez não tentei mais do que isso, né? Mas a gente vê assim, depois de um dia, principalmente quem tem costume de tomar café toda hora, né? Já passou na parte da tarde, começa a dar dor de cabeça, começa a dar alguns sintomas que não são muito agradáveis. Mas quando eu vejo Moisés, vejo Elias, vejo Eliseu, o próprio Senhor Jesus Cristo e tantos outros, 40 dias sem comer e sem beber. Isso é buscar intimidade com Deus. Por isso, quando eles falavam as palavras em nome do Senhor, eles não tinham dúvida de que aquilo aconteceria. Se é uma cena que me admira, é ver o profeta Elias lá no Monte Carmelo, diante daqueles 450 profetas de Baal. E ele lança um desafio ali, dizendo, olha, nós vamos fazer aqui um sacrifício. Ele ordena a Acabe em nome do Senhor, para que reunisse todo Israel e aqueles 450 profetas. E ali ele faz um desafio, dizendo, olha, vocês matam o boi, façam lá o seu altar e vão clamar, sem colocar fogo. E eu, como vocês são muitos, eu vou aqui, enquanto vocês vão fazendo lá o sacrifício, eu vou aqui preparar o altar. E ali o texto vai dizer que ele demorou ali um tempo significativo. E aí aqueles homens, horas e horas clamando ao Baal. Chega um momento em que Elias começa a zombar deles. Grita mais alto. Quem sabe ele está viajando, está fazendo alguma necessidade, etc. Isso é o quê? Convicção e ter intimidade com Deus. E ao final de tudo aquilo, ele faz o sacrifício e faz uma oração tão curta, para que o povo soubesse que de fato, quem é Deus? E quando ele ora, o fogo cai, e os irmãos sabem dali do contexto, né? Não só fez o altar, mas mandou molhar várias vezes, e o fogo desceu e queimou tudo, tudo. Se não fosse alguém que tivesse intimidade com Deus, será que ele arriscaria fazer isso? Eu pergunto, qual o índice ou o grau de intimidade que nós temos com o Senhor? Quanto tempo você tem gasto dia a dia lendo a sua palavra? Quanto tempo você tem gasto dia a dia orando ao Senhor? Às vezes nos preocupamos tanto com nossos afazeres, com as nossas atividades, que oramos se der tempo, lemos a Bíblia se der tempo. E não me admira que muitos de nós, na hora da provação, na hora da tempestade, nós sucumbimos. Porque não temos essa intimidade com o Senhor. E aqui nós vemos o profeta sendo notado por esta sua vida de oração. Lá no Salmo 25,14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Só a esses que Ele se revela. A Bíblia diz tantas vezes, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor. Se queremos ter intimidade com o Senhor, é preciso que nós busquemos diária e constantemente. É isso que Jesus fez e é isso que Ele ensinou aos seus discípulos. Quando você vê os apóstolos, depois, principalmente daquele momento do Pentecostes, a gente vê como eles também tinham essa intimidade com o Senhor. Oramos, mas nem sempre temos resposta. Lógico que Deus não responde todas as nossas orações, até porque se fizesse assim, ai de nós. Mas Ele sabe o de que nós precisamos, Ele sabe o quanto nós dependemos dEle, e eu creio que nós devemos viver nessa condição. Mas uma outra lição que nós podemos tirar deste texto, primeiro, o homem comprometido com Deus, o homem de Deus, ele fala com convicção, ele tem intimidade com o Senhor, mas também é alguém que anda com Deus. E andar aqui tem a ver com também intimidade, tem a ver com concordar. Aliás, o profeta Amós vai dizer lá no capítulo 3 do seu livro, né? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Ou seja, Deus nos dá diretrizes, Deus nos ensina o caminho. Eu fico impressionado com aquela cena que é registrada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, quando fala daqueles dois discípulos que estavam indo no caminho de Emaús após a ressurreição. E ali eles vão andando juntos, de repente Jesus se aproxima e começa a conversar com eles. E eles estavam assim tão preocupados, tão ansiosos com tudo que estava acontecendo nos últimos dias e até mesmo com medo. Eu fico imaginando Jesus andando com aqueles homens alguns quilômetros,
porque de onde eles saíram para onde eles estavam indo, era cerca de 10 quilômetros aproximadamente, ou seja, era uma caminhada de quase 2 horas. O texto não diz a que altura do caminho Jesus andou com eles. Mas o fato que Jesus conversou, fico imaginando, quando alguém liga para mim ou liga para você, já da primeira ou segunda palavra, é fulano que está falando. Não é assim? Você imagina andar, sei lá, 10, 15, 20 minutos, meia hora e não conhecer a voz do Senhor? Isto, de fato, demonstra como nós somos despercebidos com as coisas de Deus, com aquilo que está acontecendo à nossa volta. E Deus nos desafia a andarmos com Ele em amor, andarmos com Ele, de fato, em novidade de vida a cada dia, andar com Ele em espírito, andar com Ele em dignidade. Nós temos vários textos aqui que ilustram isso. E nós somos desafiados, de fato, a esse caminhar, esse andar, passo a passo. E não se preocupe, porque o Senhor vai andar na sua toada. Eu li essa semana de um pai que, falando em relação às duas fases da vida, na infância e a nossa idade, viu, pastor? Se o filho, pega ali o Christian, né, Christian? Tem bastante vigor, né? Se ele for andar bem rápido, talvez o pai ainda está com uma boa saúde, né, uma boa disposição. Mas quando a gente tem um filho pequeno, a gente tem que andar no passo dele, porque não consegue nos acompanhar. E uma pessoa mais idosa, que graças a Deus não é o caso do pastor Gustavo, né? Mas andar com uma pessoa bem mais de idade, também temos que diminuir o passo, porque não consegue nos acompanhar. E o filho tem que entender isso. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir acompanhar nem o Rony, nem o Júnior, nem a Zeila. E eles têm que ter paciência, andar mais devagar. Assim como hoje eles fazem com os filhos pequenos. Então, ou seja, Deus sabe a nossa caminhada, sabe a nossa toada, Ele vai andar conosco 24 horas, mas Ele quer que nós andemos com Ele. Ele quer que nós caminhemos passo a passo, fazendo a sua vontade, que sempre é boa, agradável e perfeita. Diferente daqueles que não querem andar com Deus, que Paulo diz lá em Filipenses 3,18, que eles são inimigos da cruz. Eles não querem andar com o Senhor. E a gente está vendo isso hoje, de uma forma muito viva. Basta olhar na mídia, e você vai ver tantas pedras que são jogadas naqueles que querem andar com Deus. Naqueles que querem fazer a coisa certa. Porque o ímpio, ele não tem prazer na lei de Deus. Aliás, lá no Salmo 14, vai repetir no Salmo 53, diz o ímpio no seu coração, o nécio, o perverso, não a Deus. Mas nós cremos num Deus que existe, num Deus que é real, num Deus que nos toma pelas mãos e nos conduz em segurança até aquele dia que nós haveremos de estar na sua presença. E uma última lição, irmãos, que eu quero compartilhar nesta noite, deste homem que anda com Deus, de como identificar este homem que anda com Deus. Primeiro, ele é comprometido com Deus, ele fala com convicção, ele tem intimidade com Deus, ele anda com Deus, mas é um homem de fé. Eu creio que este é o desafio para nós também. Esta mulher pôde observar na vida de Eliseu que ele era um homem de fé. Quando ele falava, as coisas aconteciam. E é neste mesmo contexto deste texto que lemos em 2 Reis, capítulo 4, onde esta mulher, que era estéril, não tinha filhos, e a partir da oração do profeta, ela tem um filho, e a uma certa altura da caminhada, esse jovem morre. E ela vai, sem avisar para o seu marido, ela pede apenas um animal e alguém para acompanhá-la até lá o monte onde ele estava orando. E ele simplesmente chega, depois de um tempo, aquela criança está morta, e eu acho impressionante quando ele manda perguntar para ela, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o teu filho? Tudo bem. Mas o filho morto lá em cima da cama, como que está tudo bem? Mas ele chega, ora e devolve aquele filho àquela mulher com vida. Homem de fé. Nós cantamos agora há pouco também de Barnabé. Homem de fé. Eu creio, irmãos, que nos falta essa fé vibrante. Essa fé que é capaz de crer naquilo que Deus pode fazer. Aliás, Ele é o Deus dos impossíveis. Nós temos orado aí por tantas pessoas, e creio que você tem feito isso. Agora, nos últimos dias, estamos acompanhando aí a filhinha, na netinha do reverendo Ivan, que por aqui passou, que muitos de vocês o conhecem. E a gente não sabe o desfecho, mas uma coisa a gente vê na vida dele, da esposa e do pai daquela criança, confiança no Senhor.
sabendo que o Senhor sempre faz o que é melhor para nós, ainda que nós não entendamos, ainda que, quem sabe, nós percamos o nosso filho, o nosso neto, sei lá, mas devemos continuar confiando no Senhor, tendo a fé firme, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Realmente o Senhor nos dê graça, né, para cada dia podermos servir ao Senhor. No capítulo 5 do segundo livro de Reis, convido você também a lermos juntos esses versículos finais. Ainda do profeta Eliseu, num outro contexto agora de Naamã, este homem que era comandante da Síria, um homem importante, e a partir do testemunho de uma menina, adolescente ainda, criança praticamente, ela dá um testemunho, né, mostrando de fato a marca de alguém que serve a Deus, e aquele homem, talvez um tanto incrédulo no primeiro momento, mas ele falou, vamos fazer um teste, vamos ver se dá certo. Não custa nada arriscar, né? Mas aí, como você vê no versículo 10, diz assim o texto: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. E aí os irmãos conhecem um pouco da história. Ele ficou um tanto revoltado, porque ele esperava que Eliseu saísse, tocasse nele, mas manda apenas um recado, vai lá. No primeiro momento ele hesitou, no primeiro momento ele reage e quer voltar para casa do jeito que estava, mas de repente alguém chega e diz, olha, se eu tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Ele apenas diz para você se mergulhar, o que custa? Mas ele assim o fez, e crendo na palavra do profeta, ele é restaurado. Primeiro, a fé que o profeta tinha da certeza que Deus faria aquele milagre. Também de Naamã, de obedecer, e o milagre aconteceu. No capítulo 6, os versos 6 e 7, num outro contexto, são situações que a gente fica imaginando, só mesmo o Deus que nós servimos é capaz de fazer algo extraordinário assim. Capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim o texto: perguntou o homem de Deus, onde caiu, falando do machado que caiu no mar, no rio Jordão. Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro, e disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Você imaginou o que é isso? Que fé extraordinária é essa? Pegar um pedaço de pau, apenas colocar na água e o machado sobe. Só alguém que tem intimidade com Deus, alguém que tem caminhado com Deus, alguém que tem convicção, que é comprometido com Deus, é capaz de algo extraordinário assim. Nos versículos 15 a 17 deste mesmo capítulo, nós vemos ali um outro milagre desse homem de Deus. Capítulo 6, 15 a 17 diz, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que extraordinário ver a ação de Deus. Eliseu não precisava ver, porque ele sabia o Deus a que ele servia. Mas ele ora para que Deus abra os olhos daquele moço. E o contexto aqui, o exército cercou, né, porque... interessante porque Eliseu dizia para o rei, olha, não passe por tal lugar, porque lá tem uma guarnição, não passe por tal lugar, e o rei ficou encucado, como é que ele sabe que nós vamos passar lá? E alguém falou, olha, há um profeta lá que, né, porque o rei ficou preocupado que alguém dos dele estava dedurando, né, estava sendo o dedo duro, mas não, lá tem um profeta que fala tudo o que você pensa na tua cama, lá à noite, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele falou, vai lá e prenda ele então. E aí o exército é enviado para prender um homem de Deus. E nesse contexto ele ora, e o milagre acontece. Depois ele pede ao Senhor para ferir aquele exército de cegueira. Todos os soldados saem dali cego, e é guiado até a cidade de Samaria, onde estava o rei que ele estava caçando.
E ali ele ora novamente, o rei fica alegre, olha, que deu de bandeja meus inimigos, agora eu posso matar, profeta? Não, lá pão e água e manda eles voltar para a terra deles. Ou seja, o rei há de ver que há um Deus em Israel, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que é zeloso, um Deus que de fato ouve as nossas orações. Por isso Jesus diz lá em Mateus 7, a partir do verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E mais à frente, lá no Evangelho de João, ele vai dizer, e tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu farei. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça de cada um de nós ser esse homem e essa mulher de Deus. Que possamos, de fato, honrar ao Senhor, sabendo que Ele é fiel. Assim como Eliseu, possamos buscar viver na total dependência do Senhor e agirmos de acordo com a sua vontade. Que nós possamos, como Paulo vai dizer lá na frente, onde lemos, o que aprendestes, diz lá o texto lá, né? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Lembre, irmãos, nós estamos sendo observados, nós estamos ensinando, quer seja com palavras ou sem palavras, nós estamos influenciando e devemos fazer isso, porque as pessoas estão a nos observar. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Nós estamos sendo observados dia após dia. E o que é que essas pessoas têm visto em nós? Quais marcas nós vamos deixar para os nossos filhos, para a nossa geração, para aqueles que são professores, para os seus alunos, para os seus pais, aqueles que os têm ainda longe do Senhor? Qual o exemplo que você vai deixar para a sua geração? Que o Senhor nos dê graça para que possamos deixar marcas que jamais vão se esquecer. Sobretudo de uma vida de comunhão com Deus, de oração e de leitura da sua palavra, para que nós nos fortaleçamos e sejamos bênçãos àqueles que estão à nossa volta. Amém? Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus. Te louvamos, ó Pai, porque temos exemplos extraordinários na Tua palavra, para que os imitemos. E assim como Paulo pôde dizer, que nós tenhamos ousadia de dizer àqueles que estão perto de nós, sejam vizinhos, sejam colegas de trabalho, seja colega de escola, para que eles possam olhar em nós, aquilo que eles virem em nós, possam imitar-nos. Que sejamos de fato modelos, padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Ajuda-nos, ó Pai, porque por nós mesmos somos incapazes, carecemos de Ti, necessitamos de Ti, e queremos, ó Deus, a cada dia servir ao Senhor com alegria e com interesse de coração. Abençoa o Teu povo nesta noite, e aqueles que estão em tantos outros lugares, ó Deus, adorando ao Senhor, aqueles que já o fizeram, que, ó Pai, tenha sido glorificado e exaltado através dos Teus servos em todo lugar. Ó Pai amado, que nesse dia muitas pessoas tenham entendido a mensagem e que a Tua palavra não volte vazia, que tenha havido conversões, que tenha havido restaurações para a honra e a glória do Teu nome. Oramos graças, Pai, no nome de Jesus. Amém.